Todo mundo aí participando de mais uma live do Carro Esporte Clube. Nós estamos começando hoje com uma participação especial e essa série de lives todas vão ter participações bem interessantes aí para quem gosta de conversar sobre carros. Nós começamos já na semana passada, tivemos aqui o João Veloso Júnior da BMW do Brasil. Na quarta-feira, meu colega Thiago Ventura conversou com os colegas do Auto Segredo sobre a nova Fiat Strada 2021. Foi um papo super legal, esclarecendo todos os detalhes técnicos da nova picape da Fiat. E hoje nós vamos conversar, nós queremos abranger nosso público e, é claro, não deixar de falar de carro, porque ela tem histórias fantásticas com automóveis. Eu estou falando da jornalista Carla Vilhena, que já está aqui. Eu vou chamar ela aqui agora. Deixa eu só procurar ela aqui na lista. Isso. Pronto, vamos aguardar aqui a Carla. Seja bem-vindo, Carla Vilhena. Estamos aguardando a conexão dela. Galera, só enquanto a Carla está entrando aí, vamos... quero deixar aqui um convite para todo mundo se inscrever lá no nosso canal no YouTube. Bota aqui. Isso, Carla está online conosco. Então, inscrever lá no nosso canal no YouTube, porque essa entrevista vai estar logo mais lá no YouTube. Quem for lá já vai assistir a entrevista, a conversa que o Thiago Ventura teve com Autos Segredos, lá. Eu não tô, a gente está um pouco de problema aqui porque o meu celular não conectou. E aí a gente colocou no tablet. Então estamos substituindo aqui o tablet. Ó, pronto, agora acho que vocês Isso. Eu fiquei clicando, mas no celular não conectou. É aquelas coisas, né? A gente está aprendendo fazendo, né? É ao vivo, Carla, é isso mesmo. Isso tudo é muito novo pra gente, né? Eu tô aprendendo. Eu fiz uma live anteontem e também, assim, a gente ficou aqui apanhando um pouco com o computador, não estava dando para enxergar, mas acho que agora tá melhorzinho para vocês verem, né? Não, maravilha. Bom, muito boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui no Carro Esporte Clube. Nós vamos conversar sobre um assunto que eu acho que as pessoas que te acompanham não sabem tanto. Não sei se você já falou sobre as suas histórias com os carros aí e como que sua relação com os carros são tão estreitas, as pessoas eu acho que não sabem. Mas, primeiramente, muito boa noite. Obrigado por estar aqui conosco no Carro Esporte Clube. É uma honra. Muito obrigada, eu que agradeço. Nossa, é uma paixão minha mesmo, né? É uma coisa que eu desde criança, eu curto demais carro. Meu pai é super apaixonado por carro, ele está assistindo também. Ah, maravilha. Acho que a coisa é de família. Bom, Carla Vilhena dispensa apresentações, né? Mas ela é jornalista aí há mais de 30 anos, todo mundo conhece aí da televisão, né? Passou por todos os telejornais da Globo, do Bom Dia ao Boa Noite, né? Mas o que poucos sabem, eu vou até iniciar nossa conversa aqui, Carla, falando disso, é que se Carla Vilhena não fosse jornalista, o que seria Carla Vilhena? Olha, eu seria, né? Se eu fosse melhorzinho em matemática, eu seria engenheira mecânica, por causa justamente dessa paixão por carro. Eu cheguei a fazer até turma especial de matemática, penei a beca, mas não consegui entrar na faculdade que eu queria. Mas eu fiz o meu primeiro vestibular para engenharia mecânica justamente por essa paixão por motores. Eu já vinha trabalhando com isso pouca gente sabe. Quando eu tinha 15, 16 anos, eu frequentava muita corrida no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E então, como eu já estava enturmada com aquele meio de corrida, de moto e de carro, eu comecei a trabalhar, inclusive, com alguns jornais e revistas que cobriam as corridas. Eu cheguei a escrever matéria para duas rodas, isso ninguém... Olha! Porque eu ainda escrevi, como eu ainda não era formada e ainda era na idade, eu escrevia e dava para o meu pai, que meu pai é publicitário, jornalista, e ele publicava o texto como se fosse dele, entendeu? Olha só, então quer dizer, isso nem eu sabia. A gente conversou um pouquinho antes, né? Nós trocamos ideia e eu nem sabia que você chegou a escrever para. Deve ter sido um orgulho imenso para o seu pai, né? Que seu pai adora.
Nossa, meu pai é alucinado por carro, sempre foi. Meu pai é daqueles assim que faz parte de turma, sabe? Quando antigamente a galera, os adolescentes se encontravam com um carro às vezes do pai, aquela coisa meio, né? Roubava o carro do pai para ir se encontrar. Ele era daquela época em que as coisas eram um pouco mais até românticas, né? Não tinha Sim, sim. na rua, enfim, os adolescentes eram um pouco impossíveis. Mas ele, até hoje, sabe que ele tem um Camaro 74, que é a paixão dele. Ele é alucinado Eu por sei. então, Eu ia te perguntar. ele vai lá, ele mexe, ele importa a peça, ele pede para os amigos que estão vindo para trás. Ele é assim, é uma coisa para o sangue mesmo. Ô, gente, e o Camaro 74, a galera do Carro Esporte Clube com certeza sabe, é um ícone, né? Ele tem o design mais marcante da linha Camaro até hoje, na minha opinião, né? É É um um bate-bola. clássico. E, ô, Carla, nós vamos conversar aí sobre carreira, sobre muita coisa também no jornalismo, mas é claro que o nosso assunto principal aqui é carro. Então, eu quero eu vou convidar as pessoas a mandarem perguntas aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma. Aqui, olha, temos um comentário aqui da Thelma, que ela foi revisora da revista Duas Rodas. Olha Então, que bacana. a Thelma tem até. Ah, bom, a Thelma deve ser novinha, né? Mas ela talvez tenha até trabalhado com meu pai na época. Meu pai, ele sempre foi publicitário. Trabalhou com todos os veículos do Rio de Janeiro, com revista Veja, sempre foi contato publicitário. Nessa época aí da Duas Rodas, ele abriu uma empresa dele e ele atendia dois clientes. Era uma revista, imagina, naquela época, estava começando essa coisa de informática, né? Chamada Video News, e uma outra que chamava Duas Rodas, que depois ficou até, fez muito mais sucesso do que a Videonews, que acabou, né? Então foi isso, ele cuidando dessas duas revistas, né? Ele me pediu que eu fizesse matérias sobre o campeonato, inclusive o Campeonato Rio-São Paulo, que a gente tinha na época de moto, né? Quando estava ainda surgindo, imagina, Alexandre Barros, eu vi surgindo Sim. ainda, correndo de cinquentinha ainda. Greco, que corria também de moto, né? Já era um cara conceituado. Se não me engano, acho que o Marco Greco chegou até a correr de Fórmula, uma Fórmula dessa, não Fórmula 1, Sim. mas Fórmula dessa. Fórmula 3, talvez. Fórmula 3, uma um pouco inferior do que a Fórmula 1, mas não tenho certeza. Mas Sim. eu fico todo mundo começando. Tá. Ô, Carla, e como é que foi aí essa transição? Nós vamos falar muito de carro também, mas assim, essa transição aí da vontade de ir para da engenharia mecânica para o jornalismo. Como é que o Brasil ganhou a jornalista Carla Vilhena? As coisas sempre foram muito misturadas aí, né? Porque você vê, essa paixão por carro também, eu já tinha feito até essas matérias, né, antes de entrar na faculdade, mas o que aconteceu foi que eu realmente não tenho muito jeito para matemática, não. E eu penei bastante tentando para engenharia mecânica, mas não consegui. Então, eu fiz em seguida o vestibular para jornalista por inspiração da minha mãe e do meu avô, porque meu avô era jornalista. Então, eu acabei indo para esse outro lado. Mas a paixão por motores nunca me deixou, não. Ah, bom, e na TV Globo você trabalhou na Rede Manchete e na Bandeirantes antes de ir para a Globo, né? Sim, a Sim. Manchete do Rio, eu trabalhei como repórter, não era para lá. Antes da Manchete, trabalhei na TV Educativa, na TVE, na época, que era no centro do Rio, e até era engraçado. Minha relação com carros, né? Tinha um carro super diferente para ir trabalhar, que era um buguinho. Um bug Ah, sério? Cooper. Sabe aquele que era cortado, o chassi dele era cortado? Eu ia trabalhar, eu voltava 2 horas da manhã, porque meu horário de gravar lá era bem tarde, né? Voltava 2 horas da manhã, chovendo, tomando aquela água suja na cara, um pouquinho, tentando fechar aquelas janelas de plástico. De plástico, né? Era de plástico, aquele de abotoar, né? Com os botões assim. Os botões que viviam quebrados ou emperrados, né? E aí dá aquela sujeira. E assim, era engraçado porque a gente tinha uma vaga descoberta no carro, né? No prédio, onde eu botava esse buguinho, e às vezes entrava gato e fazia xixi no carro. Era um horror. Mas, enfim, tudo tem história, né? O buguinho. Sim, é. Divertiu muito com o buguinho, eu e minhas amigas. Ah, não, devia ser diversão pura. E depois você foi trabalhar na Globo, né? Sim, depois TVE, depois a Manchete.
depois a Band, fiquei 5 anos na Band de São Paulo e depois fui para a Globo e fiquei até 2 anos atrás. Isso depois que você veio da Itália. Você morou na Itália, né, um tempo. Sim, e lá, aliás, o paraíso dos carros, né? O paraíso Isso. onde eu travei assim, contato com os melhores carros do mundo. Era cada um mais maravilhoso que o outro e a gente ainda não tinha tanto acesso, né? Fui para lá em 1990 e depois voltei em 92. Quer dizer, era uma época em que aqui no Brasil a gente ainda não tinha praticamente carros importados, carros superiores, assim, nem para a gente ver, nem para ver na rua, e não poder ter, não poder ver. E naquela época também, antes disso, de eu ir para a Itália, eu fui também para os Estados Unidos e foi aí que eu vi assim, a maior quantidade de Mitsubishis que eu já tinha visto na vida. E aí que eu me apaixonei pelo Eclipse. Que aí, Então, peraí. a foto, quem viu a chamada na hora Sim. E que eu você não sabe a quantidade de gente perguntando se esse Eclipse é seu, se esse Eclipse foi usado só para foto. É um carro que gera muita curiosidade, né, Carla? É meu desde zero. Ele é de 1997, esse Eclipse. Na época que eu comprei, teve aquela baixa. Sabe quando o dólar ficou quase que parado com o real? Sim, E sim, lembro. No um final dos monte, anos 90. isso, um monte de gente conseguiu, na época, comprar carro importado por causa dessa quase paridade entre o dólar e o real. E aí eu fui lá, comprei esse Eclipse. Foi realmente assim, uma excentricidade, né? Porque na época, inclusive, todos os eclipses estavam em mãos de jogadores de futebol. Eu não sei se você lembra Sim, da época, né? sim, Jogadores sim. de futebol adoravam eclipse. E todos tinham eclipses vermelhos e tal. E eu consegui encomendar esse branco que veio para mim. E, nossa, ele chegou, foi uma arraso, né? Porque ele é daquele modelo que tem o aerofólio traseiro mais alto. Sim, Porque o anterior, o 95, o 96, ele tem um sim. aerofólio. A sua é a traseira mais atualizada daquela geração. Sim, é o último turbo. É o último turbo. O meu é o. Então, assim, é um carro que jogador de futebol gostava muito, isso eu lembro. E para acelerar, porque é um carro para acelerar, ele é um convite a acelerar, né? Né? Tem que tomar até um certo cuidado ali, tem que ter um pé um pouquinho leve, porque é um carro que acelera muito, né? Não sei se você já teve a oportunidade de dirigir esse meu, o Eclipse Não, Turbo. essa geração não. Então, ele é exatamente assim como você está falando. Você vai e acelera. Ó, estão até comentando aí, ó. Denner faleceu no Eclipse, exatamente. O Foi. jogador ficou famoso, aliás, né? O Eclipse É, por causa desse carro aí, que foi bem chocante, absurdo, né? sim. Mas o Eclipse ele é exatamente como você falou. Você acelera. Quando o turbo entra, ele dá um salto. Você gruda, assim, Você sabe? cola no banco, né? E isso não é... Você não precisa nem estar em alta velocidade. Você pode estar até numa rua normal, com um certo trânsito. Quando, de repente, você vê que o turbo entra e a traseira do carro da frente se aproxima de você, sabe? Faz aquele negócio assim, sabe? Então, realmente é um carro que você precisa ter um certo cuidado para dirigir. Uma Sim. vez eu emprestei ele para um amigo, né, que pegou para dirigir lá, pediu muito, que queria e tal. E eu sentei do lado, eu passei mal. Porque aquela virada, e ele tirava o pé e se assustava e tal. Ó, estão até perguntando aqui para mim se o meu carro está original ou modificado. O meu carro é todo original. Todas as peças que eu pedi sempre foram originais, foram compradas originais. A única coisa realmente que eu tive que refazer foi que ele tem teto solar. Então, a espuma do forro do teto solar apodreceu, porque fica muito velha e tal, e eu tive que mandar fazer num tapeceiro. O resto tudo original. Tudo original. Ô, Carla, e eu, como entusiasta automotivo, claro, né, como jornalista automotivo, eu tenho que te dar os parabéns por preservar essa máquina até hoje, né? Porque é raro encontrar um Eclipse totalmente original, em estado original, hoje em dia, né? E agora você vai ter um treco, porque ele tem 30 mil quilômetros. Original. Olha, não, você está com uma preciosidade nas mãos, uma raridade, uma joia, viu? Então, Não, você
Até as pessoas ficaram, quando a gente postou aquela foto chamando para essa live, as pessoas ficaram até assim, ai, nossa, mas que carro ostentação, ostentação. Gente, ele hoje no Web Motors acho que fica por 37 mil no máximo. Ô, Carla, mas é um carro, eu conversei até com o Carlos mais cedo, a gente estava conversando, é um carro de design atemporal, é um carro do fim da década de 1990, mas ele tem um design atualizado, né? Ele é atemporal, ele não tem alguns poucos carros do mercado que eles conseguem seguir essa linha contemporânea, e o Eclipse é um deles, né? Até É. hoje é um carro muito atual, e eu tenho certeza que deve chamar muita atenção, né? Sim, tanto que uma vez eu até prestei ele para o meu maquiador, porque eu precisava ficar num evento, o meu maquiador ia levar ele de volta para mim, né, para casa e tal, e ele veio comentando comigo, falou, Carla, mas é impressionante que todo mundo fica olhando ele na rua, ele é lindo, é maravilhoso. Você passa, às vezes, assim, na frente de uma vitrine, de uma loja, quando você olha e vê o reflexo, ele é inacreditavelmente bonito, sabe? Então, é realmente um design que não perdeu a sua qualidade, continua moderníssimo. E outro dia eu fui até em busca de uma peça na loja mesmo da Mitsubishi. Todos Sim. os carros zero da Mitsubishi estavam posicionados lá e as pessoas perguntaram no meu, para olhar o meu. Porque todo mundo queria ver esse carro, porque fez realmente época, marcou época. Não, com certeza. É um carro com design atemporal. E logo depois, no início dos anos 2000, a Mitsubishi voltou aí com o Eclipse, só que mantendo continuava sendo um carro esportivo, porém ele mexeu um pouco no design e é claro que não ficou. Inclusive, essa geração que eu dirigi nos Estados Unidos, eu aluguei um conversível, que lá tinha versão Ai, conversível. ele tem muito, é lindo, lindo. É, mas essa geração específica do fim dos anos 90 é ainda a minha preferida. Agora, não sei se você viu, a Mitsubishi tem o Eclipse Cross, que é um carro, só manteve o nome, é um carro completamente diferente, mas é um crossover, né? Carla, então, essa história aí com o Eclipse, você comprou no fim dos anos 90, né? 97 para 98. O que você fazia em 97, 98? Você estava em qual jornal? Eu estava saindo da Band e indo para. Eu saí da Band, onde eu fazia os antes, e fui para a Globo fazer o SPTV. Estava Uhum. começando ainda, né, nessa virada. E antes do Eclipse, eu tinha um Honda Civic Coupé, que também Ah, o diferentão. esportivo. Então você também é entusiasta desses carrinhos esportivos, né? Gosto do esportivo. Antes eu tive o Cadete GSI, né? Então, assim, Ah, aquelas novidades, aquele painel de cristal tem líquido, digital, isso, digital, é, tudo aquilo eu era muito apaixonada. é, E aí eu, depois que eu tive o Cadete e o Honda Civic, eu realmente extrapolei com o Eclipse, porque o motor é um salto absurdo, né? O Honda Civic, ele tem muita cara de carro que corre, sim, mas ele mas é um tem motor um motor, ok. né? Ele tinha um desempenho muito bom, ele realmente tinha um desempenho, ele andava muito bem. Mas o Eclipse é, assim, algo fora do normal. Fora do normal. É uma Sim. coisa. Tem Bom, 200 cavalos. É uma 200 e 213. 213, isso mesmo. Então para a TV você ia com ele, então, né? Era seu carro do dia a dia. Era. Depois não. Depois com o passar do tempo, a gente teve alguns problemas também com relação àquela máfia dos fiscais que o SPTV denunciou. Tivemos que começar a andar de carro blindado. Eu comprei até um carro blindado usado por causa de ameaças e tudo dos corruptos, né? Que Sim. do SPTV a gente pegava em cima dessa corrupção, prefeitura e tal. E Uhum. depois disso, eu tive o Eclipse como carro assim para curtir ou para viajar, né? E um carro para circular dentro de São Paulo, para ir para a Sim. TV. Enquanto eu tive esse problema das ameaças, foi o blindado. Talvez, né, por isso que ele tem essa quilometragem tão baixa, porque eu realmente só saía com ele mais quando eu ia, por exemplo, sei lá, pegar uma estrada para ir passear em Itu, sabe? Uma estrada boa. O Eclipse não é um carro para rua ruim. Ele não é um carro para Sim, ele é um carro baixo, né? É um carro para curtir o asfalto. a saia dele na frente bate em todas as lombadas.
é um problema para você passar, sair, às vezes, da garagem você tem que passar de lado para não arrastar. Então, acontecem alguns acidentes e ele é de fibra. Então, ainda por cima, tem o conserto é difícil, peça é difícil, tudo. A gente preserva ele hoje em dia. Meus filhos são apaixonados por ele, então eles querem que ele fique inteirinho. Claro, todo mundo. Ô, Carla, algumas pessoas aqui estão comentando que você... Que história é essa que você dormia no carro, no estacionamento da TV? Teve essa história mesmo? Sim, porque quando eu fiz o Bom Dia, às vezes, né, quando eu tinha, por exemplo, algum compromisso à noite, e eu tinha, sei lá, ia terminar tarde, um evento qualquer que iria terminar tarde, eu tinha que estar lá 4 horas da manhã. Então, eu ficava, às vezes, com medo de ir para casa e não acordar. Aí eu avisava o pessoal da garagem, falava assim, olha, gente, eu tô aqui dentro do carro, tô dormindo, não se preocupe, não tô passando mal, não preciso ir lá bater, botar a lanterna, mas eu tô bem, eu só vou realmente ficar aqui, tá? Porque não vale nem a pena eu ir para casa, porque eu tenho que estar daqui a pouco no ar, entendeu? E eu fiz algumas vezes e tudo isso É um virou... carro bom? É um carro bom para dormir, o Eclipse? Não, né? O banco dele é recaro, o banco dele é Ah, sim. super gostoso. Sim, com isso sim. Mas ele não tem muito espaço, não, né? Hoje eu Não, sei que. Não vamos dar spoiler ainda, não, mas hoje eu sei que você tem um carro mais espaçoso, né? Para tem. andar, daria para fazer isso com É, mais conforto. Ô, é. Carla, tem uma pergunta aqui. Eu esqueci quem que mandou, porque já passou aqui. É o Alexandre. Ele perguntando se você já pensou em escrever um livro sobre os bastidores do jornalismo. Algumas coisas eu conto no meu site. Algumas coisas que eu passei, algumas matérias que eu fiz que me marcaram e tudo, eu conto um pouco no meu site. Mas Sim. escrever um livro mesmo, não. Não sei, eu tenho que realmente juntar uns casos legais, uns casos interessantes. Porque é muita coisa, né, que a gente vive no jornalismo. Muita coisa. É E ali, muita história, né, Carla? os da Globo eram loucos pelo Eclipse. Todos Quem? os meus colegas da Globo, Ah, eles sim. loucos pelo Eclipse. Aí eles ficavam falando, né? Eu quero comprar. Entra na fila. Eu falo, entra na fila. É bom que você podia valorizar o seu produto, né? Pois é, não, mas não vale a pena. Quer dizer, ele é meu desde Sim, sempre. porque Não quebra. É impressionante. é, Nunca, é, nunca. é Tem. tradição japonesa, né? Vamos dizer assim, né, Carla? Os É, carros japoneses realmente têm esse rótulo aí de inquebráveis, né? Ô, Carla, o Aislan tá perguntando se você curte moto também ou se é só carro. muito. Adoro moto. Adoro. A única coisa é que, se eu morasse numa cidade que permitisse, que tivesse respeito por moto, eu com certeza teria uma. Mas, infelizmente, aqui, fora o fato de que eu acho que as pessoas hoje pelo próprio trânsito pesado, muito violento, muito agressivo, as pessoas não respeitam o espaço da moto e a gente ainda tem em São Paulo o agravante de muito caminhão. Uhum. Então, é muito perigoso, infelizmente, porque eu E a sou... concorrência com as outras motos também, né? Porque é muita moto de frete. Sim, porque na época em que eu gostava muito de moto, que eu até andava de moto e tudo, era uma época que, como eu falei, antigamente, naquela época romântica, em que tinha muito poucas motos, não havia moto de entrega, né? Então, não era essa quantidade. Eu me lembro que no Rio, quando eu morava no Rio ainda, as pessoas que paravam de moto nos sinais, nos faróis, né? Quando emparelhavam com uma outra moto, praticamente todo mundo ou você conhecia ou quando você não conhecia, você cumprimentava mesmo assim. Sim, Como hoje, né? Os próprios motoboys têm parceria entre eles, né? sim, Eles sim. estão na mesma categoria profissional. E a gente tinha, mas era com pessoas que eram pessoas, não eram profissionais, né? Pessoas que tinham Sim, moto. E sim. isso é muito legal, essa turma, né? Essa parceria que a gente tinha, essa identificação, quando acontecia, como hoje em dia com os motoboys, quando acontecia um acidente, parava todo mundo para ajudar, para Sim. cuidar, entendeu? Então, Tem uma união de classe ali, né? tinha uma certa união de classe. E a É. gente sempre curtiu muito. No Rio, eu tive uma época que a gente ainda podia, sabe, andar sem capacete. Então, aquela coisa inigualável de você sentir o vento na cara e tudo. Claro, é obrigatório, é um equipamento de segurança, salvou muitas vidas. Eu Muito, não muito importante. exista o capacete. Mas a sensação de tomar aquele vento na cara é uma coisa incrível. Sensação de liberdade, né, Carla? É, Carla, o Ébano aqui tá pedindo para você mandar um beijo para os brasileiros que estão te acompanhando lá da Nova Zelândia.
Nossa, que ótimo! Um É, beijo para os brasileiros na Nova Zelândia que estão é, enfrentando aí pandemia, sim. né? Que a gente deseja aí que todos estejam com saúde, que todos se cuidem. Nossa, maravilhoso. Olha lá, Aislan exatamente também falando. Aislan Fernanda está dizendo que moto é uma sensação de liberdade. Sim, é exatamente. Então, galera aí da Nova Zelândia, aí, muita força aí para vocês aí. Stay safe, ok? Ô, Carla, depois que você já estava há algum tempo já no jornalismo geral, você nunca cobriu esportes, não, né? Hum, um pouco, e uma das minhas poucas incursões no esporte foi muito engraçado, que eu fui fazer um treino da Portuguesa, você acredita, do estádio da Portuguesa. E aí, quando eu cheguei lá, tinha aqueles portugueses que estavam acompanhando o treino e que todos eram donos de feira, de quitanda, de padaria e tudo. Me encheram de pão, de bolo, de pão doce. Eu voltei para o carro da Globo com uma sacolada de produto. Fez a feira. Gente, eu amei, amei a torcida da Portuguesa. Maravilhoso. Eu perguntei, ô César, eu estou vendo sua pergunta aqui, vou passar para muito, muito importante, vou passar para a Carla daqui a pouquinho. Mas eu perguntei sobre as suas aventuras no esporte, Carla, porque geralmente quem faz esporte também tem a chance de fazer um pouco de esporte a motor, né? De automobilismo. Você nunca pensou, dentro do jornalismo, falar um pouco de carro? Ou se você já fez alguma matéria de carro para o Fantástico, para algum telejornal lá da Globo, já teve essa oportunidade? Infelizmente, não. Eu acho que quando eu entrei na Globo também já tinha os profissionais que estavam acostumados a fazer, e o Reginaldo Leme, o próprio Galvão, né? Todos os repórteres já eram mais ou menos fixos, por exemplo, da Fórmula 1. Então, eu acho que, infelizmente, não consegui ir para esse lado, não. Mas eu fui a muitas competições de carro, de moto, Fórmula 1, uma vez, inclusive, que eu fui lá no Autódromo ainda de Rio de Janeiro, numa dessas competições tipo 24 horas de Le Mans, aquela Sim, competição tinha noturna. mesmo. A gente ia, assim, aquele monte de... aquela galera, todo mundo amigo, para ir... que é aquela sensação, assim, sabe, de pega sem o irregular do pega, né? Sim, Porque, o pega no local restrito e seguro. exato, o pega controlado, né? É, controlado. Sensação do pega que não põe em risco ninguém. Isso é que é muito legal. Você assistir uma corrida noturna com essa segurança, obviamente, porque o que se faz hoje em dia, racha, pega, essas coisas, é um crime, é absurdo. Mas Sim, você assistir dentro do autódromo é uma delícia. eu já fui lá em Track Day também, e nesses eventos. O próprio Autódromo de Interlagos teve o evento de Le Mans, não era o 24 horas, mas teve o evento de Le Mans, é fantástico, é sensacional. E você percorrer ali no paddock, conhecendo os pilotos, as equipes, trocando ideia com todo mundo, é realmente muito legal. Galera, todas as perguntas são muito bem-vindas aqui, muita gente querendo falar aí de jornalismo, falar de carro, vamos falar de tudo isso aqui. O César Giovanni, Carla, ele está fazendo uma pergunta até interessante aqui. Como você vê essa polarização ideológica e os ataques ao jornalismo profissional? Ah, eu lamento muito, porque a gente está vendo agora com a pandemia como é importante você ter uma fonte de qualidade e de credibilidade, porque é a vida da gente que está em jogo, né? Então, a gente está percebendo agora uma volta para o jornalismo, o jornalismo tradicional, que é muito importante. As pessoas precisam entender que quando, vamos dizer assim, a água bate no queixo, né? Quando a água bate no queixo, você precisa de uma mão que te apoie. Você precisa de alguém de credibilidade. Não adianta você acreditar em fake news, acreditar no grupo da família, do WhatsApp. Você realmente vai precisar procurar o jornalismo que é bem apurado, que busca fontes de credibilidade, que acredita na ciência. Então, eu tenho falado muito sobre isso, né? Quando eu falo no Twitter e tudo. Como é importante que a gente volte para o que nunca deveria ter sido abandonado, o jornalismo de credibilidade. Exatamente, gente. O jornalismo profissional saiu uma pesquisa até do Datafolha recentemente, que hoje é uma das instituições com mais credibilidade e que o brasileiro mais acredita nessa época de pandemia e para se informar. Ainda bem, porque você se informar por fontes não oficiais é um desserviço aí à população no momento tão delicado que a gente está passando.
Eu tô vendo até no comentário aqui a Kátia Romão falando dos ataques no Twitter também. Assim, as redes sociais viraram aquela coisa de ódio, né? De discursos de ódio, de ataques. Então, a gente está agora, infelizmente, tendo que aprender a lidar com esse ambiente que acabou ficando um pouco tóxico, mas nós também não estamos apanhando sem reação. Entendeu? Acho que o próprio, a gente já viu aí Twitter, Facebook, as redes sociais trabalhando para limpar o meio, a rede de pessoas que estão acabando, que prejudicam a divulgação do bom jornalismo, que prejudicam até, às vezes, a presença das pessoas de credibilidade, porque a gente não ganha nada para estar lá. É isso que as pessoas têm que entender. A gente está lá para prestar um serviço à sociedade. Se nós estamos no Twitter e não ganhamos nada, e se essa toxicidade ali em torno consegue afastar os bons jornalistas, o que vai sobrar ali? É melhor ficar na Deep Web, né? É melhor Sim, ficar lá. exatamente. Pegar na web, porque se é isso que você quer, entendeu? Então, assim, Vai achar lá. insiste, e as redes sociais estão tendo essa atitude, que é uma atitude responsável, uma atitude de volta vamos dizer assim, à sanidade. Sim, completamente. Não, completamente. Tem uma pergunta aqui do Frarley. Um abraço, Frarley. Carla, você acha que existe jornalismo parcial ou se existe editoriais que podem tender para um lado ou para o outro? Eu já sei a resposta, mas vamos lá, ele perguntou para você. Não, mas aí a gente está fugindo muito do assunto de motores, de carros. Então, gente, ó, então, né, vamos voltar aqui aos carros, porque é o nosso assunto preferido. Olha só, mas obrigado, Carla, por ter falado um pouco disso aí, que eu acho que também é muito importante. Mas aqui no Carro Esporte Clube, nosso assunto é motores. É muito mais agradável, inclusive, na minha, Não, eu queria te contar um caso, que a gente estava falando minha opinião. de corridas, Diga lá. e aí o meu assim, principal caso envolvendo corrida, que é uma coisa inacreditável. Eu mesma, se alguém me contasse, eu iria ficar assim, sabe? É absolutamente inacreditável. Em 1983, portanto, em 83 eu tinha, nossa, 15, 16 anos. Eu fui assistir ao Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, lá no autódromo da Carepaguá, no Rio, ainda era no Rio. E quando eu fui, obviamente, que eu não tinha ingresso, não tinha nada, eu fui com aquela coisa, né? De, vou chegar lá e vou tentar ver se eu acho algum amigo meu para entrar, porque eu já acompanhava corridas, né? Como eu te falei. Então, eu acompanhava, eu trabalhava com o pessoal do motoclube, sinalizando pista e tal. Então, eu falei, vou chegar lá, vou encontrar um amigo. É totalmente diferente o esquema de segurança da Fórmula 1 de uma corridinha de moto ali de amigos de Rio-São Paulo. Enfim, quando eu cheguei lá, aquele esquemão, cobertura da TV Globo, caminhões de equipamento entrando, saindo, aquelas grades, sabe, com um portão, com segurança e tudo. Não tinha como entrar, não era possível entrar. Fora que naquela época não tinha nem transporte para lá, eu tinha que atravessar por dentro da mata, do brejo ali, para poder chegar no autódromo, porque o ônibus ia super longe. Enfim, aí cheguei lá e consegui passar assim, tipo, o primeiro portão, de segurança olhou para o lado, eu passei o primeiro. Aí o segundo, eu também consegui passar atrás de um caminhão que estava entrando. O caminhão, ele abriu para o caminhão passar, eu entrei atrás do eixo assim do caminhão e fui andando do lado, ele não me viu entrar do outro lado. E aí, até que assim, depois que eu passei vários portões, fiquei no último, que realmente era um gargalo em que só entrava uma pessoa de cada vez. E aí eu falei, bom, não tem jeito. Conversei, pedi a segurança, falei que isso, que aquilo, que eu trabalhava ali, que não sei o que, não sei o que. Não teve jeito. E, milagrosamente, até hoje eu não sei quem é esse cidadão, me apareceu um cara que tinha um monte de credenciais no pescoço douradas. Ele pegou uma credencial e falou assim, você tá querendo entrar? Aí eu, quero. Ele me deu uma credencial. Eu não sei o nome, eu não sei quem é. Eu sei que eu peguei uma credencial. Você não vai acreditar. De pista, eu entrei no meio dos carros que estavam ali no grid. Que isso? Andei no meio dos carros. E foi o vencedor, Nelson Piquet. E isso, gente, foi na Fórmula 1. Imagine você ganhar uma credencial para transitar ali na Fórmula 1. A mais, sabe? Aquela assim, Sim. A mais. Aquela que você entra em tudo que é lugar. Olha, quase que eu sentei dentro do cockpit para poder curtir, tirar foto.
Mas Fantástico. até hoje eu não acredito, eu não sei quem é esse anjo que caiu lá com aquele monte de credencial que me deu uma credencial na pista. Fantástico. Ô, Carla, tem o Will Casil perguntando se é verdade que seu primeiro carro foi um Chevette. Sim, aquele bug foi o primeiro carro, mas ele era do meu pai, né? O Sim. buguinho Cooper, Mini Cooper, que foi o primeiro, só que ele era do meu pai e meu pai me emprestava. Aí, quando eu... Qual era o ano do Chevette, gente? 75. Mas isso já era em 85, tá? Quando eu ganhei o Chevette, 75. Ele já tinha 10 anos. E aí meu pai comprou o Chevette, pagou as primeiras prestações e me entregou com a dívida. Por que que ele fez isso? Porque ele, ó, é espertíssimo. Ele sabia que eu estava querendo comprar moto. Que eu estava... Ah, Então, o que que ele fez? Comprou um Chevette 75, me deu, entre aspas, me deu com a dívida. E aí eu precisei pagar as parcelas. Mas até que foi muito bom, porque sim. o Chevette foi o primeiro carro que eu tive com portas e janelas de verdade. Maravilhoso. Ô, Carla, muita gente perguntando se você já pensou em vender o Eclipse ou se você venderia o Eclipse. Ela já até respondeu, gente, não vale a pena, né? E também é um xodó dela. Porque não vale, você teria que vender pelo preço que está hoje nos classificados e tudo. Não vale, e é um carro que ele nunca deu nenhum defeito. É inacreditável isso. Ele nunca deu nenhum defeito. Então, eu conheço todas as peças dele, eu sei como é que é o carro e tudo. E os meus filhos são apaixonados. Vai acabar ficando aí para eles, né? Sim, claro. Aí vai colocar placa preta nele. Agora não é mais placa preta, né? Mudou o layout lá, mudou o esquema, mas vai ter placa aí de colecionador daqui a um tempo já. Eu Ô, já pago IPVA nele, né? já não paga mais. Não, já não pago É, IPVA. porque já tem Faz mais isso. tempo. É. Ô, Carla, Chega a 100 mil. Quando eu entro naqueles classificados da Web Motors, ele dá 37, 40 no máximo. sim. Ô, Carla, o pessoal perguntando se você entende de mecânica também, se você coloca a mão na massa, e se você dá palpite quando está na oficina, quando leva, você mesmo leva o carro na oficina, como é que é? Eu mesma levo, eu que levei, adoro. Eu converso, eu dou todos os sinais diagnósticos do carro, passo tudo que está acontecendo. E assim, vou há 20 anos no mesmo mecânico. E quando eu tinha o Chevette, tinha até uma coisa engraçada. Na época, o Chevette, todos os carros, óbvio, eram com carburador. O primeiro Sim. carro com injeção eletrônica foi o Cadete, o GSI. Mas Que é um antes, carrão também. maravilhoso, 2.0, Tem maravilhoso. Mas 121 cavalos. o Chevette era carburador. E de vez em quando, aquela gasolina meio porcaria que tinha, né? Porque era gasolina azul e gasolina comum. A gasolina azul ninguém tinha dinheiro para comprar, então a gente comprava comum e ele vinha com sujeira, enfim, sujava o carburador. Resultado, teve uma vez que a minha irmã ia fazer vestibular e eu ia levar ela com o meu Chevette. E aí a minha irmã desceu na hora de fazer a prova, quando ela entra no carro, eu virei, o carro não virou, não ligou. E era carburador entupido, né? Aí eu, putz, abria o capô, tirava o filtro de ar, desencaixava o filtro de ar, e aí falava para ela, liga aí, e fazia com a mão assim, olha, para desentupir o carburador. Fazia vácuo, sabe? O vácuo para sair as impurezas. Dava aquela pau, 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 aquela estourada, e aí desentupia. E foi nesse dia, por exemplo, né, que eu levei ela, ele deu esse problema. E aí eu consegui salvar justamente por causa desse ínfimo parco,